aqui mais um exercício de mecânica dos materiais. Então a gente tem um parafuso, tá? Que está sendo apertado para comprimir um tubo. Esse é um parafuso de alumínio, aqui a gente tem o módulo de Young do alumínio, né? Sendo que quando ele é apertado aqui, cada volta que o parafuso dá, né? Ele vai se deslocar 1 milímetro, né? Então a gente vai ter uma rosca por milímetro o nosso parafuso. O tubo ele é de uma liga de magnésio, aqui a gente tem um módulo de Young, e a gente quer saber qual que é a tensão no parafuso e no tubo se você dá meia volta da rosca. Isso é, se ele desloca uma rosca por milímetro, quando ele desloca aqui 0,5 milímetros. Bom, para resolver esse problema, a primeira coisa que eu vou fazer então vai ser o somatório das forças em Y, né? E para isso eu vou precisar do meu diagrama de corpo livre para ver o que é a força que acontece no tubo e o que é a força que acontece no parafuso. Então aqui nosso diagrama de corpo livre, vejam que, né, ele por completo não tem nenhuma força externa atuando. Então quando a gente faz o corte, visto que o tubo está em compressão, né, a gente vai ter aqui o tubo sendo comprimido e o parafuso, né, sendo tracionado. E a tração do parafuso vai ter que se equilibrar com a compressão do tubo. Logo, nós vamos ter, então, pelo somatório das forças em Y igual a zero, a força no parafuso menos a força no tubo igual a zero, né? Força no parafuso igual a força no tubo. Bom, o próprio problema ele pede, né, para saber qual que é a tensão em cada uma das partes, quando o deslocamento total vai ser 0,5. Então, observe o seguinte, que esse deslocamento total de 0,5 significa o quê? A gente tem aqui, quando o parafuso é apertado, o tubo que é comprimido, né? E ao mesmo tempo o parafuso que é tracionado. E o tubo sendo comprimido e o parafuso sendo tracionado, eu vou ter que me deslocar, né, 0,5 milímetros. Isso eu posso escrever então da seguinte forma: o deslocamento do tubo mais o deslocamento do parafuso igual a 0,5 milímetros, certo? Dá até para ver aqui por esse esquema. O deslocamento de cada um deles eu posso substituir pela equação, né? Então vai ser a força do tubo vezes L sobre a área do tubo vezes o módulo de Young do tubo, mais a força do parafuso vezes L também, né? Visto que é o mesmo comprimento inicial, sobre a área do parafuso vezes o módulo de Young do parafuso. Isso aqui tem que dar igual a 0,5. Lembrando que a gente está trabalhando em milímetros, então eu posso usar as forças em newtons e o módulo de Young em megapascal. Substituindo aqui, eu vou ter então força no tubo vezes, né, vou estar usando milímetros, vezes 60, sobre a nossa área do tubo. Qual que vai ser a área do tubo? Veja que o raio é 10, né, total, mas ele tem um raio interno aqui de 5. Então isso daqui vai ficar π vezes 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Vezes o módulo de Young do tubo, sendo o tubo de liga de magnésio, então vai ser vezes 44,7 vezes 10 ao cubo, mais a força no parafuso, vezes 60 também, dividido pela área do parafuso, né? O raio aqui é 5, então π vezes 5 ao quadrado, vezes o módulo de Young do parafuso, que é 73,1 vezes 10 ao cubo. Isso tudo aqui igual a 0,5 milímetros. Bom, eu posso passar o 10 ao cubo e o π, que estão em comum nas duas frações, multiplicando aqui o 0,5. E posso dividir 60, então, por 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado, vezes 44,7. E do outro lado, 60 dividido por 5 ao quadrado, vezes 73,1. Então, encontra aqui, né, que 0,01788 ft mais 0,0328 fp igual a 1571. Sabendo que Fp igual a Ft, eu posso simplesmente somar isso daqui, né, e achar então que o nosso Ft igual a 1571
dividido por 0,0507. Isso daqui dá 30,98 vezes 10 ao cubo. Lembrando que eu estava usando milímetro e megapascal. Isso dá newtons, que também pode ser escrito como 30,98 kilonewtons. Agora, então, para a gente achar as tensões, é simples, é só dividir pelas áreas, né? Então, a tensão que ocorre sobre o tubo vai ser a força sobre o tubo dividido pela área do tubo. Então, isso aqui vai ficar... Vou continuar com a unidade de Newton, né? E a área em milímetro para a gente encontrar a tensão em megapascal. Então, isso dá 30,98 vezes 10 ao cubo sobre π vezes 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Isso aqui resulta que σT igual a 131 megapascal. E de maneira semelhante, a tensão do parafuso vai ser então a força do parafuso dividido pela área do parafuso. Então é 30,98 vezes 10 ao cubo sobre π vezes 5 ao quadrado. Isso aqui nos resulta que a tensão do parafuso é 394,5 megapascal. Então é isso, pessoal. Obrigado. Dê o seu like para apoiar nosso trabalho e qualquer dúvida escreva nos comentários. Valeu!